Boas. Neste vídeo eu quero fazer uma pequena reflexão acerca uma pequena demonstração acerca da falácia do apelo à piedade ou falácia do apelo à misericórdia, que no fundo são falácias do apelo à emoção. Quando uma pessoa trata de argumentos, num sentido geral, ou trata de factos, o que mais é claro que cada caso é um caso, e uma pessoa deve ter atenção à questão sentimental e emocional também. Mas quando se trata de argumentos no debate dialético, no diálogo racional ou até no cotidiano, o que é mais importante ter em conta são os factos e os argumentos, muitas vezes. E o que é que acontece com a falácia do apelo à misericórdia ou a falácia do apelo à piedade? E o que acontece é uma tentativa, mesmo que indireta ou inconsciente, de manipulação a partir da piedade do autor. Por exemplo, esperar que o valor de um relatório uh, consista não na sua intrinsequidade, não nos factos que apresenta, não no seu valor próprio, mas no facto de uma pessoa estar a sofrer muito. Ou no facto de uma pessoa ter demorado muito tempo em realizá-lo. E essas tentativas, o que desvia muitas vezes a atenção do relatório, a pessoa quer que isto é uma falácia, já em termos de convenção. O que acontece é uma pessoa quer que o valor de uma proposição se sustente pela piedade que uma pessoa deverá ter do autor. Mas quando uma pessoa analisa, uma pessoa pode ter a sensibilidade do autor ou das outras pessoas em causa e deve. Mas quando se analisa uma proposição, analisa-se uma proposição. E não se deve aceitar uma proposição só porque existe uma manipulação direta ou indireta, consciente ou inconsciente, por parte do autor. Portanto, isto acontece com muita frequência. Ou até, por exemplo, uma equipa está a perder por muito. A bola vai fora, mas não há bem a percepção da bola ir fora. E o argumento da pessoa é: nós já estamos a perder por muito, portanto não tem problema nenhum a bola ir. Epá, se a bola foi fora, a bola foi fora. Não se deve. A questão da manipulação, da falácia do apelo à piedade, ela acontece muitas vezes tocando o coração das pessoas. Mas muitas vezes existe, para se conseguir alguns objetivos, existe a falácia do apelo à piedade ou a falácia do apelo à misericórdia. Uma coisa é apelar a emoção ao outro. Outra coisa é apelar falaciosamente a emoção ao outro. Quando uma pessoa tem de analisar os dados em concreto, uma pessoa tem de analisar os dados em concreto. Quando uma pessoa tem de analisar as proposições, quando uma pessoa tem de analisar as premissas, as conclusões e as suas correlações, uma pessoa tem de analisar as proposições, premissas, correlações entre conclusões, etc. E não aceitar que um argumento é válido só porque o estado do autor está deplorável, ou só porque se faz um apelo à piedade, por favor, tenha misericórdia de mim, valorize este argumento. Não, um argumento ou valorize esta proposição. A proposição vale por ela mesma. Entre aspas, a proposição não deve ser valorizada porque existe um apelo à piedade, ou existe um apelo à misericórdia, ou existe um apelo à emoção. E até no palco político isto acontece com muita frequência. Portanto, nós devemos ter em atenção quando é que existe de facto uma falácia, quando é que de facto existe a necessidade de termos compaixão. Agora, a nossa necessidade de ter compaixão, e eu acredito muito na boa fé, na necessidade da compaixão pelos outros, não deve comprometer uma análise de proposições, uma análise de argumentos. Porque às vezes até nem sequer confere com a realidade. Às vezes, a par com esta manipulação da falácia do apelo à piedade, da falácia do apelo à misericórdia, não existe verdade. Por exemplo, o professor tem de dar nota a um aluno. O aluno fez um trabalho muito mau porque não se esforçou. Porque não quis fazer por mil e uma razões. Às vezes por preguiça, seja o que for. Mas quando é a altura do professor dar a nota e de entregar o trabalho, o aluno faz um apelo à piedade. E por favor tenha compaixão por mim, ou que eu dediquei muito para fazer o trabalho, mas foi assim que eu consegui. Às vezes até é falsa, a pessoa não se dedicou. Mas seja como for, se o professor está a analisar, pelo menos a prioristicamente, há esse dever, objetivamente, o trabalho, por exemplo, as premissas, as conclusões, o argumento,
as proposições, o conteúdo, a forma, seja o que for, deve ser por ele mesmo e não por um apelo à piedade. Porque existe muitas vezes uma manipulação. As pessoas manipulam-se umas às outras com muita frequência. Por isso é que se desenvolveu esta falácia do apelo à piedade e falácia do apelo à misericórdia. Quando é num debate dialético, num diálogo racional, é preciso ter em conta as proposições, as premissas, as conclusões. Quando é preciso ter mesmo isso em conta, não se deve centrar ou desviar a atenção com um apelo à piedade. Por favor, tenham pena de mim. Porque nós estamos a analisar as proposições, as premissas e as conclusões. Isto tem um sentido próprio. Eu sei que isto pode em algumas perspectivas, parece que uma pessoa está a negar a sensibilidade. Mas não, isto existe essencialmente quando existe manipulação. Portanto, facilmente se confunde um apelo fundamental humano à compaixão com uma falácia de manipulação, do apelo à piedade, do apelo à misericórdia e apelo à emoção, onde se tenta desviar a atenção da proposição para que o argumento se valorize por piedade e não por análise das proposições. Vocês estão a compreender? Fica aqui uma pequena reflexão. Se quiserem saber mais, estudem. Isto é só um pequeno vídeo de demonstração ou de explicação. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, é importante dizer isto. Subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal e cumprimentos filosóficos.